Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Maravilha. Coloque a mão no seu peito assim. Levante o seu rosto. Ore assim comigo. Diga: poderoso Deus, aquele que me despertou e que de uma forma maravilhosa tem me atraído, aquele que me visita e hoje me revela verdades. Eu venho te agradecer, eu venho declarar o meu culto de ação de graças, eu venho reconhecer cada livramento e te pedir: recebe o meu louvor, recebe a minha oração e a minha gratidão. Certo, ó Pai, que o Senhor usará os lábios do pregador e irá ministrar sobre o meu espírito a tua palavra, que revela o meu cotidiano, pois só o Senhor me conhece. Repreende Satanás, pois esta oração nós ligamos ao céu, consagrando todo este ambiente, em nome de Jesus. Graças a Deus, o Senhor marcou um encontro com você, amém? Deus marcou um encontro com você? Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento, Marcos, discípulo de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Maravilha. Todos acharam? Marcos capítulo 5, versículo 21. Diz assim a minha tradução: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Somente isso. Se você quiser marcar, acompanhar depois, pode se assentar, fique à vontade. Lendo a Bíblia, esse versículo ficou ecoando na minha mente. Tendo Jesus voltado, ou voltado Jesus, ou o Senhor voltou. E isso ficou ecoando na minha mente, a volta de Jesus naquele lugar. Os desafios da volta, o retorno, o regresso. E a palavra de Deus diz que Jesus está voltando de um lugar. E se você ler o texto, você vai ver que ele está voltando de Gadara. Gadara lembra você alguma coisa? Ou Gadar? Ou Gadareno? Lembra, não é? Isso. Na verdade, Gadara ficava em uma região entre Gerésia e Gadara. Na verdade, ela pegava toda essa região, onde alguns vilarejos e cidades estavam. E aquela região toda era conhecido, era mais ou menos umas 10 cidades, era conhecido como Decápolis. Quando Jesus atravessava o mar da Galileia, na verdade não é um mar, é um lago muito extenso, se eu não me engano é 26 quilômetros por alguma coisa, por isso parece um mar. Ali, para essa missão, Jesus chamou os apóstolos, a Bíblia diz que já era tarde, mas chamou os apóstolos para uma missão, a missão de atravessarem este lago, ou conhecido como mar,
para chegarem até a outra margem. Jesus estava falando de uma missão, e uma missão que naturalmente eles teriam um enfrentamento muito grande, já antes de chegar naquele lugar. Um enfrentamento já na agitação das águas, e que Jesus provou que aquilo tudo era espiritual. Toda resistência ali era para um grande projeto que estava à frente. Essa terra de Gadara era uma terra dominada, uma terra de enfrentamento, um lugar de oposição. O nome Gereza vem do hebraico e significa possuído, dominado. Interessante isso. E isso tem a ver com o que aconteceu naquela cidade, ou o que acontecia de uma forma rotineira naquela cidade. Uma série de dominações constantes, pois era uma região muito disputada pelos seleucitas e pelos ptolomeus. E essa disputa era constante. Por isso o nome do lugar de possuído ou dominado. Essa era a ideia. Jesus também vai àquele lugar encontrar um homem que é o retrato daquela região. O gadareno, ou conhecido como endemoniado de Gadara, isso, obrigado. O endemoniado de Gadara ou gadareno. A Bíblia diz que ele tinha o que mesmo? Uma legião de demônios. Essa palavra legião é uma palavra romana, significa 6.000 soldados. 6.000 soldados. Então, uma legião são 6.000. Um homem que possuía 6.000 demônios. E ali houve um confronto, ali houve uma libertação, ali houve um favor divino sendo derramado. E com a missão cumprida, agora eles vão voltar para a Galileia. O versículo 21 diz que Jesus está voltando para o barco para voltar para a Galileia. Regressando. E eu comecei a pensar nos desafios da volta. Talvez nunca você meditou sobre isso, mas eles iriam enfrentar o mesmo lago, ou considerado mar, a mesma tempestade talvez, que poderia surgir. Eles iriam passar por um trauma que eles haviam acabado de passar. Depois daquele mar que os ameaçou, aquele mar que os traumatizou, depois da ansiedade que eles enfrentaram, depois da legião de demônios que foram enfrentados, agora eles iriam encarar o retorno. Isso me provoca a me preparar para as coisas que eu tenho que resolver ainda, e eu não posso fugir. Meu irmão, a pandemia ela já vai passar, e logo nós estaremos naquele ritmo frenético novamente. Pastor, mas eu não perdi tanto ritmo. Pois é, mas só o fato das crianças não estão indo para a escola, só o fato do trânsito não ter aquele tumulto escolar, enfim, e uma série de coisas já não é a mesma coisa. Muitas pessoas que estão em casa terapêutica às vezes, comunidades terapêuticas, casas de recuperação como são conhecidos, muitas dessas pessoas não se preparam como deveriam mentalmente para voltar aos desafios do cotidiano. Sem a fuga da droga, sem a fuga dos falsos paraísos. Uma vez, eu vi uma pessoa famosa falar sobre aqueles que escalavam montanha. Na verdade, era o Jô Soares, e era numa entrevista também, conversava e coisa e tal. Mas esse homem, ele já havia escalado várias montanhas, ele também já havia escalado o Everest, que é o pico mais alto do mundo. Ele não é a maior montanha está debaixo do mar, mas o Everest ele tem mais de 8.000 metros acima do nível do mar. Então, esse homem já havia escalado. E ele falou algo muito interessante, ele citou algo muito curioso, que um dos problemas que as pessoas que estão no processo de escalada normalmente se equivocam, achando que o objetivo final é chegar no topo da montanha. Na verdade, eles esquecem ou não se preparam como deveriam, porque o pico da montanha é só a metade da caminhada, é só a metade da missão. Eles ainda têm o caminho de volta. E tem muita gente que despreparadamente vai escalar o Everest, chega lá em cima, tem aquela paisagem e tudo mais, e fala, olha, eu cheguei no lugar mais alto da Terra,
e morre na volta. Morre por um caminho que ainda deveria enfrentar. Algo que ainda deveria enfrentar. Porque não se prepara para os desafios da volta. Nós estamos em um tempo de enfrentamento, tempo de batalha, e o nosso psicológico precisa estar disposto para voltar a algumas situações que ainda não estão resolvidas, ou bem resolvidas. E eu preciso te dizer que o começo disso é nos preparar espiritualmente. Nós iremos chegar a outra margem preparado no nome de Jesus, pois existem desafios. E existem pelo menos 4 pontos que eu quero destacar aqui, que me chamou a atenção sobre este retorno. E o primeiro, eu já dei uma pincelada, já falei para vocês, que me chamou a atenção, foi o trauma da tempestade. Eles vieram pelo mar, pelo lago, eles passaram, e você sabe, tanto é que há uma frase de um discípulo onde ele diz assim: Senhor, não te importa que morramos? Tem até um hino que diz isso, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Conhece esse hino ou não? Mal menos? Tem um aqui, outro mais Velho Testamento que vai lembrar. Pois bem, o risco deles serem surpreendidos por algo que mesmo com a experiência de pescadores era sobre-humano, era muito forte. Era muito forte. O fato de você estar caminhando com Jesus não significa que as ondas não vão açoitar o barco. O fato de você estar caminhando com Jesus não significa que as notícias não virão. O fato de você estar caminhando com Jesus não significa que você não vai passar um momento na tua vida, ou seja, que for espantado, assombrado, que você não vai confundir as coisas, não vai pensar que está louco. Porque esses homens achavam que iria morrer. Estavam se vendo abandonados por Jesus. O mestre dormindo na polpa do barco. Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo. Voltar muitas vezes tem a ver com enfrentar perdas. Empresários que faliram e agora o desafio de abrir um novo negócio. Entes queridos que já faleceram e nós precisamos encarar a rotina sem a presença deles. Eu já ouvi relatos de viúvas, né? Nós tivemos aí nessas últimas semanas a morte daquele príncipe Filipe, né? Ele já estava com 90 aí? 99 anos, né? Olha só. Se eu não me engano, era 69 anos ou 70 anos de casado. Ele e a rainha Elizabeth. Passaram por muitas coisas. E os relatos que eu ouvi de pessoas viúvas é que é mais difícil para quem fica. Porque sente o cheiro de tudo, abre a porta do guarda-roupa, vem aquele cheiro, travesseiro, tudo. Um conjunto de coisas, de jeito e tudo mais. Um vazio. É o que agora a rainha descreveu. Algumas pessoas, quando isso acontece de uma forma muito jovem, ou um trauma que derivou uma separação, por exemplo, vão encarar um caminho de talvez casar de novo e suspeitar de uma nova tempestade. Suspeitar de que alguma coisa de repente, e se de repente, pastor, eu casar e tudo vier à tona novamente, e se de repente, pastor, eu estava grávida, eu perdi um nenê, foi um trauma para mim, e se eu engravidar de novo, quem garante que vai vir com as 2 pernas? Quem garante que vai dar tudo certo, pastor? E o medo de voltar para a casa de Deus, voltar a congregar uma igreja, depois de desacordos, depois de decepções. Se não estivermos preparados espiritualmente, nós vamos tentar fugir do inevitável. Inevitável. Filhos que precisamos encontrar. Pais que precisamos cuidar. Situações que precisaremos encarar. Perdão que não podemos fugir de dar. Porque se nós não perdoamos, não somos. Nós precisamos enfrentar o lugar das dores.
E em nome de Jesus, eu quero que você entenda que a presença de Jesus, ela está contigo e você vai conseguir. A presença de Jesus está contigo e isso não é garantia que não vai ter açoites, mas é garantia que você chegue a outra margem, são e salvo. Você vai passar pelos lugares das tempestades, você vai enfrentar os seus medos, você vai superar essas situações. Não temas, segue adiante, eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo ponto que me chama a atenção sobre voltarmos e concluirmos o propósito de Deus é discernir as batalhas diferentes. Tem um livro, meus irmãos, como é que é o nome desse livro? Eu li, é um livro de mais de 3.000 anos, A Arte da Guerra. É de um chinês, não sei o nome dele, não lembro agora, mas ele fala sobre a arte da guerra, para você guerrear num banhado, para você guerrear num terreno seco, para você guerrear na neve, para você guerrear na chuva, as formas de batalha de mais de 3.000 anos atrás. Isso é, nenhuma batalha é igual. Quem aqui tem mais de 2 filhos, levanta a mão. Olha só, tem uns que não tem certeza se é ou não, o que é. Olha só, é brincadeira, mas olha só, não tem dessa, né? Semente caiu no teu terreno, cresceu a árvore, está no teu terreno, é teu. É assim que eu aprendi. Então, olha só, eu pergunto isso porque a criação de um filho é uma batalha. E você percebe que nenhum filho é igual. Pode ser o mesmo pai e a mesma mãe e você ter 10 filhos. E você pode amar os 10 de uma forma igual. Se pedir assim, escolhe um para sacrificar. Você, não, de maneira alguma. Eu vou no lugar, mas eu não vou suportar a ideia. Mas acontece que eles necessitam de uma atenção diferente um do outro. São desafios diferentes. Às vezes, lutamos batalhas diferentes com procedimentos iguais. E precisamos discernir isso. Você vai perceber que as batalhas da ida foram diferentes das batalhas da volta de Jesus. É interessante porque quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado se prostra diante de Jesus. Quando Jesus chega na Galileia, o chefe da sinagoga, de nome Jairo, se prostra também diante de Jesus. Enfrentamentos muito diferentes e também procedimentos muito diferentes. Na libertação do gadareno, Jesus diz para que ele testemunhe ali. E o gadareno se torna um pregador, um homem liberto, e ele prega, ele testemunha o que Jesus fez naquelas 10 cidades de Decápolis. Olha só. Compensação, se tratando da filha de Jairo, quando Jesus cura, quando Jesus desperta aquela menina da morte ou do sono, Jesus diz, não fale nada para ninguém. Você precisa entender que nem todo casamento é igual. Você e eu precisamos entender sempre o caminho da humildade, jamais perdendo a sensibilidade, jamais cometendo o erro de ser arrogante e falar, se é comigo eu meto a mão na cara. Mas se é comigo, eu meto o pé. Se é comigo, olha, eu falo, a porta é serventia da casa. Se é comigo, porque se um dia acontecer comigo, se eu falo isso, já é um agitinho na água, no mundo espiritual, às vezes, para acontecer. São desafios semelhantes, mas realidades diferentes. Meu irmão, não olhe pelo ângulo do trauma. Porque o ângulo do trauma nos torna pessoas injustas e às vezes acovardadas. Às vezes chegam pessoas do norte do país aqui na igreja, e eu lembro de alguns que chegam empolgados, e pastor, e vamos lá, e vamos pegar a enxada, e vamos. Às vezes chega pessoa do norte do Paraná, do sul do país, de fora do país, e pastor, e vamos lá, e desse jeito. Eu falei, irmão, calma que nós já tentamos também. O desafio de lá não é o mesmo desafio daqui, não é? Você pode perceber bem, como é que é no interior do Paraná aqui? Que tipo de música que geralmente se escuta no interior do Paraná? Sertanejo. Você vai mais no sul do país? Sertanejo, música fandango,
gauchesca, né? Fandango, milonga e tudo mais. Você vai lá para Brasília, você vai para São Paulo, você vai para o Nordeste, para a Bahia. Culturas, um linguajar diferente, desafios diferentes. Vai para a Itália para você ver, e você vai ver o tipo de música lá. Da Itália, embora o mundo esteja um tanto globalizado, muito globalizado, ainda tem uma cultura forte. Daí da Itália você vai para a África. Você cultua na Itália, depois vai cultuar lá na África, num país da África, da Angola, por exemplo, para você ver a diferença. Então, são campos de batalha diferentes, são filhos diferentes. O trauma que você teve no passado com aquela pessoa não significa que você vai enfrentar as mesmas ondas nesse casamento, não significa que você vai enfrentar as mesmas situações. Então nós não podemos ser injustos, querendo adiantar as coisas com a nossa ansiedade. Não, Jesus, eu não vou entrar nesse barco não, eu dou a volta nesse lago aqui, eu não vou, mas de maneira... Conhece alguém assim? É verdade. Então, nós temos que discernir e ter a sensibilidade de resolver o problema sempre de uma forma singular. Singular. Terceiro ponto que me chama a atenção. Como que eu enfrento o desafio da volta? O versículo 21, ele diz assim: voltando no barco para o outro lado, afluiu grande multidão. Qual que é outro desafio, pastor? É lidar com a multidão. Lidar com a multidão. Isso é, as demandas que geram o esgotamento. As demandas que geram o esgotamento. Jesus literalmente era solicitado, ele era importunado. Havia demandas que a multidão trazia que eram inesgotáveis. O corpo humano é limitado, e como Deus ele não é limitado. Mas como homem, quem disse que não é? Senão ele não ia precisar dormir. Eu tenho em mim que quando Jesus dormiu na popa do barco, é porque ele estava exausto. Imagina uma tempestade, além das comandas espirituais, além da lição que ele queria dar, uma tempestade acontecendo. O corpo de Jesus devia estar exausto. E quanto mais tempo passa, maior são as solicitações de Jesus. Quando ele se hospedava em uma casa, a multidão cercava aquela casa. Quando ele fazia uma refeição numa casa, da mesma forma, houve uma vez que eles tiraram o telhado da casa para descer uma pessoa, porque não tinha como entrar ninguém ali. Não é? Então, o tempo inteiro solicitado. Você consegue imaginar isso aí ou não? Você consegue imaginar isso? E um dos desafios em voltar é lidar com as demandas que geram o esgotamento. Quando nós ficamos de férias ou com um feriado prolongado, nós sabemos que iremos enfrentar algo quando nós voltarmos. Não é? Aí eu fico curioso como Jesus lidou com isso. Primeiro eu percebo que Jesus foi capaz de definir prioridades. Como que você vai lidar com a demanda? Como que você vai lidar com a demanda? Aprendendo a estipular prioridades em tudo isso. Eu paro para pensar, eu tenho minha família, eu presido 3 igrejas, no caso que sou responsável, eu dou aula das matérias do ITQ, de 14 matérias do ITQ, logicamente, às vezes 2 na semana, eu cheguei a dar 3 matérias por semana, a Casa de Recuperação que eu dou apoio, o Instituto Neuropsicanálise também que eu atendo, às vezes, quando me pedem, e fora o povo que atende, fora os serviços que eu faço, de pedreiro, ou às vezes, mesmo que precisa tampar buraco, hoje limpei os banheiros e tudo mais. Você tem que entender sobre as prioridades que você precisa colocar na tua vida. Precisa entender. Jesus, ele tinha um projeto, ele tinha um plano, ele tinha uma missão. E ele define que ele vai para onde? Para a casa de Jairo. Tem uma multidão pedindo coisas para ele. Mas ele vai para a casa de Jairo.
A multidão continua solicitando, mas agora ele estava indo para a casa de Jairo. Nós, às vezes, nos atrapalhamos demais pela demanda. E, às vezes, nós nos perdemos, atrasamos a missão e tantas coisas assim. Eu lembro, por exemplo, que houve uma época que eu despriorizei demais a minha saúde. E eu paguei muito preço por isso e acabei atrasando porque eu despriorizei demais a saúde. Não é? Então, ninguém diz que eu tenho 19 anos hoje. Que na verdade eu não tenho. Né? Mas eu estou dizendo, como o salmista Davi sempre disse, né? O zelo pela tua casa me consome. Não é obra de Deus que faz isso com a gente. São prioridades erradas que nós vamos aprendendo a lidar ao longo do caminho. Sabe o que eu faço agora na hora de dormir? Coloco o meu celular no silencioso. Antes não. Eu tinha telefone fixo em casa, era uma ligação às vezes atrás da outra, levantava pulando, era uma situação atrás da outra, e agora? E tem que ser agora. Meu irmão, eu aprendi a falar, emergência é SAMU, SIAT e polícia. Está entendendo? Dá para expulsar demônio até por telefone. É verdade, já expulsei demônio de qualquer jeito. E eu não estou dizendo que eu não estou dando valor, não, de maneira alguma, às pessoas. Mas eu vou fazendo na medida em que eu vou conseguindo, sim. Mas não tirando aquilo que é prioridade. Nós precisamos entender a respeito disso. Tá? O que é a sua responsabilidade? Você quer estipular as suas prioridades? O que é a tua responsabilidade? Se você é o homem da casa, o que é a tua responsabilidade? Se você é a mulher da casa, o que é a tua responsabilidade? Se você é solteiro, o que é a tua responsabilidade? Seja da tua profissão, seja do teu ministério, seja daquilo que você assumiu. Coloque pelo menos 5 pontos das suas prioridades. Porque se você não tomar cuidado, olha, eu vou falar uma coisa, tem matéria do ITQ que eu nunca mais dou. Não é meu número. Não adianta. Você está entendendo? Nessa volta, no momento de encararmos os desafios da vida, eu preciso estipular as prioridades, porque eu tenho um objetivo. E se eu não tomar cuidado, a todo momento as distrações virão. Pode vir em forma de ameaça, em forma de sedução, em forma de distração, de briga, de qualquer outra coisa. Mas Jesus, nessa volta, ele priorizou e estava indo para a casa de Jairo. E nesse objetivo, Jesus sempre buscava em Deus uma comunhão restauradora. Sempre. Se você tem uma demanda e você estipula prioridades, uma dessas prioridades sempre tem que ser a busca restauradora por Deus. Ninguém pode dar de mamar se não mama. Você está entendendo? Se você não se alimenta direito, como que você vai dar de mamar? Como? Eu percebo às vezes pregadores que não leem. E sabe uma das características dos pregadores que não leem? Só falam a mesma coisa. Pode ler um versículo aqui, diferente. Daí passa um tempinho, nós temos que ver unido, irmão. E daí lá, 1, 2, 3, olha lá. Deu 5, 10, 15 minutos, vai voltar a mesma coisa. Nós temos que ver unido, irmão. É isso que eu estou falando. Nós precisamos estar bem alimentados também em oração. Se você não estiver bem alimentado em comunhão com Deus em oração, você não vai suportar os desafios, as ingratidões, os desaforos. Você vai ser intimidado por qualquer coisa, qualquer pessoa. A tua ansiedade vai fazer você colocar não a carroça na frente dos bois, a carroça no ombro, o boi no ombro, e você vai caminhar na direção errada, e enfim. Daí virá um atrapalho só. Jesus sempre estava rodeado pela multidão, mas você pode perceber que ele sempre procurava, em certos momentos, lugares retirados para ser renovado pelo Espírito Santo. Sempre. Gente, você quer um maior exemplo que Jesus? Ele se reservava. Na escolha dos 12 apóstolos, por exemplo, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando.
a noite inteira falando com Deus. Quando ele estava, a Bíblia diz, quando ele estava aflito, uma aflição de morte, ele foi fazer o quê? Lá no Getsêmani. Ele foi orar. Ele foi uma vez só? A oração dele foi repetida? Foi? Ele orou 3 vezes. Se for possível, passe de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, mas seja feita sua vontade. Se você não tiver essa comunhão com Deus, você vai passar esse cálice. Pastor, passa esse ministério para outra pessoa assumir. Eu não tenho jeito. Se você não estiver em comunhão com Deus de uma forma sadia, pastor, por favor, aí eu não adianta, eu não levo jeito. E esse casamento não é para mim, essa vida aqui não é para mim. Se você não tiver a tua vida renovada por Deus, você vai vender todas as tuas ferramentas. E depois vai querer comprar tudo de novo, muito mais caro. Você vai mudar de região, você vai morar em outro lugar, outro estado, outro país, outro bairro, e as coisas vão se repetir. Porque o problema não é geográfico. Jesus era renovado todo dia. E cada um de nós tem uma linguagem a ser renovada. Há pessoas que têm que ter aqueles livros de devocional que todo dia pela manhã tem que ler, tem que meditar. Há pessoas que têm uma necessidade de orar horas. Há pessoas que têm uma necessidade de escutar o louvor pela manhã, ou à noite, ou de tarde. Há pessoas que não é isso. Você está entendendo? Alguns têm uma convulsão de sentimentos, falam alto, outros só choram, mas a ligação com Deus ela é muito pessoal. Você está entendendo? Isaías 40, versículo 29 ao 31 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você lembra de Elias na Bíblia? Depois de 3 anos e pouco, 3 anos e pouco de enfrentamento direto com todo aquele povo do rei Acabe, da rainha Jezabel, uma mulher demoníaca em sua história e tudo mais, um período de extrema resistência. A Bíblia diz que chega um momento que Elias, ele cansa, ele está esgotado, e ele se retira, por N questões, ele tem medo, falta de confiança. Um homem que enfrentou 850 profetas, 450 só de Baal, de repente, ele fica com medo de uma ameaça. Elias cansa. Ele fica esgotado, ele corre, embaixo de um zimbro ali. Eu não sou melhor que os meus pais, Senhor. Eu não sou melhor, né? Na verdade, eu queria partir já, queria que o Senhor me matasse. Eu não sou melhor que ninguém. E de repente a palavra do Senhor diz que vem um anjo, mas está entendendo o que ele fala? Para quem que ele fala isso? Para quem que Elias fala isso? Fala para Deus. Ele fala para Deus. E de repente o Senhor vem, envia um anjo e o alimenta. E ele dorme mais um pouco ali. O anjo acorda ele de novo, ele se alimenta e depois ele caminha 40 dias e 40 noites. Com certeza não era um alimento comum. Com certeza era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. E de repente, depois desses 40 dias, como foi a mensagem de domingo, né? Esse domingo, né? Ele foi para a caverna de Deus, o outro domingo, aliás. Ele vai para a caverna de Deus. E ali ele recebe uma restauração tamanha, que ele vai concluir o seu ministério com grande êxito, que ele vai deixar um legado, que ele vai deixar discípulo ali. Nós, quando estamos esgotados pela demanda, presta atenção. Às vezes, nós nos magoamos por bobeira. Você já viu uma criança cansada que começa a chorar e ficar birrenta? E a mãe vai lá e fala, isso aí é sono. Nós também temos dessa, às vezes só pegar uma férias. Muita gente queria estar no teu lugar, mas às vezes só pegar uma férias, só pegar uma folga. Pastor Rogério Amorim, uma vez ele disse que
estava tão cansado, aquele dia um tumulto, e ligação, ele é vice-presidente nacional da Quadrangular, que ele largou tudo e foi tomar chimarrão. Depois de umas horas ele voltou de cabeça fresca. Tem o Gaúcho Lori, um amigo nosso que já esteve aqui algumas vezes, me deu até um cavalo de presente uma vez. O Gaúcho Lori nunca usou uma calça jeans, nunca usou uma calça social, só bombacha, sempre pionchado. Um dia ele estava lá ele tem uma caminhonete agora, ele tinha um Monza, na BR, um trânsito que o carro não ia para frente nem para trás, mas para o lado ia. Ele encostou, pegou o banquinho dele, pegou o mate e ficou tomando o mate ali. Ficou acompanhando, vendo tudo e tomando o chimarrão. Nós precisamos aprender a descansar. Porque quando nós estamos esgotados, nós nos sentimos incapazes. Na verdade, nós só estamos cansados. As pessoas que nos amam, nós às vezes nos irritamos. E às vezes pesamos para as pessoas que a gente mais considera. E o pior é que não se limita ao cansaço físico. São tantas decisões, tempestades, demônios, multidão, mas nós temos a promessa do renovo. Nós temos a promessa do renovo. Mateus 11:28, se lembra o que está escrito lá? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos conhecei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e acharei descanso para a vossa alma. Você vai voltar para a sua casa hoje, não só com o renovo, mas com a promessa de restauração. Direcionado, alimentado. Sabe qual que é o quarto ponto que me chama a atenção aqui? Quando você volta para um desafio, é que você não precisa enfrentar as coisas sozinho. Não podemos esquecer que nessa demanda, nós precisamos delegar também. Eu preciso enxergar o que Deus fez Elias enxergar. Elias, você não está sozinho não, meu amiguinho. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal, que estão lá para apoiar você, meu amigo. Eu preciso entender o conselho que o sogro, de Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele. Por que você está fazendo tudo sozinho, cara? São quase 2 milhões de pessoas. Peça para Deus derramar porção de sabedoria sobre essas pessoas também. E ele fala, E a Bíblia diz que vem os 70, né? Que depois, com Jairo ali, são os 70 da sinagoga, os principais da sinagoga. Mas são os 70 que ajudam a aconselhar a multidão, a julgar os casos. Eu preciso entender que favores não acontecem se eu não semear favores. Não fique pagando de vítima, não. Ninguém me visita. Quem que você visitou? Quem que você visita? Ninguém me ajuda. Quem que você ajuda? Mas ninguém faz por mim. Quem que você fez? Por quem que você faz? Por que você é tão sozinho desse jeito ou sozinha? O renovo vem também quando eu aprendo a andar em comunhão. E eu só não consigo andar em comunhão porque o meu orgulho me traz suspeitas injustas. O meu orgulho me traz um condicionamento que dá ausência de perdão verdadeiro. O renovo, ele vai vir. Mas eu preciso aprender esses passos, porque os favores virão. E o sucesso também vem. E com ele vem o avanço, sim. E hoje, meu irmão, você vai orar pela promessa de renovo e favor. Porque o caminho da volta, ele envolve demanda, mas também conclusão de vitória. O colo de Deus, ele é percebido nas nossas vidas. Meu irmão, eu tenho tanto desafio nessas coisas, a gente tem que, não é só coisas físicas, pessoas, gente que você quer que vá para frente, pessoas que você quer que entenda coisas, é muita coisa, muita gente, e todo mundo para mim é importante. Mas, por exemplo, eu lidando com essas coisas, e terreno da igreja, eu pensando, meu Deus, as coisas têm que andar, e o que está acontecendo, e eu em oração, e os irmãos em oração, e a igreja
dentro de um ano, 3 meses fechada, e o povo assustado, e o desgaste, e a questão financeira, e tudo isso. Mas o joelho, e você firme, e de repente Deus me dá um sonho, e de repente, uma pessoa que eu conhecia há uns 15 anos atrás, quase, eu reencontro, começo a conversar, Deus me usa na vida da pessoa, a pessoa decide, eu vou voltar para Jesus, e de repente eu conto a respeito dos projetos e terreno, e a pessoa fala, pastor, traz o projeto lá. Olha, o que eu tenho aqui é um rabisco de projeto, e isso aqui, traz lá. E de repente a pessoa leva para os engenheiros, para aprovação cívica, hidráulica, elétrica, e agora em 3D, e logo nós vamos conhecer como vai ficar o templo, e de repente fala, pastor, nós estamos terminando uma obra lá no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo Tribunal de Contas, lá está sobrando 8 banheiros que eles montaram. 8. Vai vir todas as louças para cá. Pastor, tem 400 metros já de porcelanato. Pastor, tem muito material. E nós vamos fazer um negócio com vidro, que é, como é que é o nome mesmo? Agora, eu anotei, mas não está aqui. Anotei lá e ficou lá. Esqueci o nome agora. Que daí a pessoa que doa, a empresa que dá, fica por um tempo com o nome ali, que doou aquilo. Permuta, é isso? Isso. Eu falei, mas o projeto é muito grande, ali é muita coisa, é muito assim, e coisa e tal. E eu me vi sozinho um dia, ou 2 ali com uma picareta, com uma enxada, e outros dias orando, e outro dia agora o que eu vou fazer? Com concreto, com um negócio ali. Eu falei, agora? E de repente, aí você olha a construção das igrejas, uma multidão de gente trabalhando, e Deus me dá um sonho, que está só eu. Deus me dá um sonho que eu estou ali na praça, e de repente eu olho para o terreno, eu vejo um monte de cachorro na frente do terreno, e um cachorro maior que parece uma hiena. E de repente eu olho para aquela multidão que está atrás de mim dos 2 lados, e falei, vamos lá, e de repente eu olho e todo mundo sai correndo. Sobra 8 comigo. 8! E ainda eu dou um berro, o que vocês estão acovardados? Despriorizado? Vamos! Ai. E vou entrando, cachorro. E eu entro, de repente estou dentro do terreno, como se não bastasse, você vê uns homens de camisa vermelha, de boné vermelho, já pode imaginar, com um facão na mão, grandão assim. É engraçado que é tudo grandão, gordão, e fala, estamos passando fome. E diz que não tem nada, e quando pega fogo, fala, perdimos tudo. Vem e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão entrar aqui não! Eu falei, nós vamos entrar porque esse terreno foi consagrado para Jesus. Nós vamos entrar porque o Senhor deu e nós vamos construir uma catedral para o Senhor aqui. Mas o Senhor falou para mim algumas coisas. E o Senhor confirmou pela boca de uma outra pastora que nem daqui da igreja que eu considero uma mãe. Você está entendendo? Que o renovo de Deus vem? Você está entendendo que quando você permanece na posição, vem, e que você não pode fugir de algumas coisas? Que você não tem como fugir de alguns enfrentamentos, na verdade você tem que fazer o melhor, você vai ter que voltar e fazer como é para ser feito. Não adianta você se inquietar e procurar fugir ou terceirizar algumas coisas. A responsabilidade é tua, é tua. E hoje quando eu vi o rabisco virtual do templo, eu pensei assim, meu Deus, é muito bonito. Parece espacial, uma parte de concreto que faz uns vidros do lado, gigante assim, com a escrita, com a cruz e não sei o que, papapá. E de repente Deus é Deus de tudo, e num piscar de olhos, num estalar de dedos, pode as coisas acontecer. É assim que funciona. Você está solteiro num dia, no outro dia alguém pisca para você. Não importa a idade. O pastor Agostinho casou, agora está com 80 e alguma coisa. Não importa a idade. Você está assim, como que eu vou fazer para pagar a conta amanhã? De repente, uma ligação, você tem uma herança, como já vi várias acontecer, vários e vários assim. Porque Deus, Ele é o Deus do renovo. Você verá e você ficará satisfeito
concluindo a missão que Deus te deu. Não adianta fugir. Não adianta tentar retardar. Quanto mais o tempo passa, maior é os juros, maior é a nossa crítica, mais difícil fica dentro da gente de encarar alguns preconceitos nossos, encarar algumas situações que nós mesmos criamos com traumas, com medos. Amém? Está vendo essa pessoa que está do teu lado aí? Ou que está aqui? Essa pessoa não é o teu inimigo. O nosso inimigo está debaixo dos nossos pés. É verdade. Aquela outra pessoa lá, sei lá quem é, também não é o teu inimigo. Nós lutamos não é contra a carne, mas contra as potestades, principados, dominadores e governadores do mal. E se você se ligar com Deus, você tem a revelação dessa palavra que te satisfaz. E mesmo numa prisão como Paulo estava, ele vai escrever palavras de ânimo. Ele vai estar empolgado. E mesmo no auge da dor e das más notícias, vai fazer, como no capítulo 19, versículo 25 de Jó, que me dera fosse-me dado uma caneta de ferro, uma pena de ferro, uma placa de chumbo. Isso é o que ele deixa registrado isso, porque é uma verdade. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei. Não os meus acusadores, mas eu o verei. Você está entendendo? Receba o renovo de Deus, aprenda a buscar o renovo de Deus. Está lá Sansão, enfrentou, a Bíblia diz que ele pega lá, depois de ser enganado, eles armam uma situação para ele já, e de repente ele acha ali uma queixada de jumento, um queixo, um osso de jumento, naturalmente era verde ainda, era novo, porque se fosse seco o osso, teria quebrado, e com aquela queixada de jumento ele mata 1000 homens. E depois de matar 1000 homens, a Bíblia diz que ele está com muita sede, está morrendo, gente. Está morrendo. Crossfit. E de repente ele fala, Senhor, para quem que ele vai buscar? Senhor, o Senhor me deu toda essa vitória aí até hoje, me fez superar tudo isso até hoje, para eu morrer agora de sede. A Bíblia diz que Deus fendeu uma rocha, e da rocha saiu água, e ele bebeu e reviveu. Tudo que você passou até hoje é para morrer na beira da praia? Negativo. Negativo, meu irmão. Renova o teu ânimo. Renova as tuas forças nele. Renova as tuas habilidades. Melhora o que você está fazendo. Se posicione. Seja voluntário. E Deus vai te honrar nesse retorno, nesse posicionamento, porque Ele é fiel. Vamos orar? Vamos falar com Deus, porque Deus vai honrar sim, em nome de Jesus. Orando segundo as promessas, você tem o direito ao renovo de Deus. De pé, de joelho, sentado, mas você tem o direito de pedir para Deus que te renove. É uma oração de 5 minutos ali, uma oração pouca, mas que dá a direção para você. Santo Deus, às vezes o céu realmente está escuro, às vezes as sombras nos assustam, às vezes nós estamos atormentados por pensamentos, equivocados por traumas. Às vezes nós estamos totalmente obstinados pelo medo, acimentados, paralisados pelas desculpas. Estamos, meu Deus, esquecidos várias vezes. Por isso, meu Pai, nós estamos pedindo ao Senhor a graça do teu ânimo. Estamos pedindo ao Senhor, por favor, Jesus Cristo, a força daqueles que se levantam para guerrear, aqueles que decidem dar o primeiro passo, aqueles que decidem entrar no barco novamente, aqueles que entendem uma nova oportunidade para fazer melhor, aqueles, Jesus, que querem encarar o gigante Golias de frente, aqueles, Senhor amado, que de uma forma celestial, Pai, querem enfrentar a multidão mais uma vez, e querem alimentar a multidão, mesmo em meio a um deserto. Deus Todo-Poderoso, Pai, que nos permite as demandas, que nos permite os desafios, Deus que é capaz em nós, e quando olhamos para o Senhor, descobrimos
descobrimos dons, valores, descobrimos graça, descobrimos harmonia, descobrimos anjos que o Senhor nos envia em todos os momentos da vida. Ah, Deus Todo-Poderoso, queremos dizer que o Senhor é bom, queremos dizer que o Senhor é misericordioso, queremos dizer que o Senhor é fiel e que nós acreditamos na sua palavra, no chamado que o Senhor tem. Acreditamos, Jesus, embora as notícias às vezes nos impactem, embora, ó Pai, às vezes as ondas açoitam o barco, nós sabemos que o lugar mais seguro ainda é o barco, sabemos que o Senhor está neste barco, sabemos que temos a garantia do Senhor e que o renovo Ele virá, Pai. Então, em nome de Jesus, nos amadurece, em nome de Jesus Cristo, nos capacita nessa sabedoria, no nome de Jesus Cristo, nos envolve, Pai, nesse poderio, para que a outra margem seja de louvores, seja com sabedoria, seja com objetivo. Ah, Espírito Santo de Deus, para que no último dia possamos dizer, como Paulo falou, que combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, renova o espírito de cada um. Oh, meu Deus, embala e renova a alma, trazendo o seu refrigério, trazendo o sabor da ligação contigo, vivificando, trazendo milagres, meu Deus, fazendo enxergar com os olhos da fé, e de uma forma maravilhosa, de uma forma empolgante, transforma esses ossos mortos em soldados, e que seja para a sua glória, pois assim nós ligamos aos céus, agradecidos em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém, graças a Deus.